A abolição do uso das palavras pai e mãe nas escolas da Califórnia é como na escola de Platão, em que as crianças seriam entregues para serem cuidadas, educadas pela coletividade, para que não existissem os laços emocionais familiares e pudessem distinguir na vida por seus próprios talentos. Bom, então, em primeiro lugar, você precisa ver o seguinte: a República de Platão ela não é uma proposta, a República de Platão não é uma utopia, a República de Platão é uma especulação hipotética. E sem isso você jamais vai entender Platão, mesmo porque você vê que o livro inteiro ele está perpassado de ironia. Quer dizer, ele está construindo esta utopia e ao mesmo tempo não está levando aquilo muito a sério. Quer dizer, a proposta é como seria se fôssemos conceber um governo ideal. E a conclusão é a seguinte: é mesmo que você fizer tudo isso e ter um governo ideal, né, a coisa no fim vai acabar, vai se destruir assim mesmo. Então, é um erro monstruoso, alimentado por filósofos de quinta categoria como Karl Popper, a ideia de que a República de Platão é uma utopia. Tá certo? Então, e a Platão, quando escreveu a República, né, ele já tinha experiência política suficiente para saber que essas coisas não funcionam. Tá certo? Então, é claro que, no caso desta ideia da abolição das palavras pai e mãe nas escolas da Califórnia, os camaradas estão tentando efetivamente realizar, vamos dizer, uma concepção utópica tal como eles a conceberam. E nessa concepção utópica não existem as relações de família, existe apenas a cidadania. O que é a cidadania? É um conjunto de átomos humanos totalmente separados e somente articulados pelo Estado. Isso quer dizer que todas as relações intermediárias, e portanto todas as entidades intermediárias, todas as autoridades intermediárias, são ou abolidas ou são reestruturadas para se integrar no Estado. Tá certo? Por exemplo, hoje em dia você está sujeito, em qualquer sociedade conhecida, você pertence a vários grupos diferentes, quer dizer, você se conecta com os seres humanos em várias circunstâncias diferentes, por vários elos diferentes, que implicam diferentes obediências a diferentes critérios. Tá certo? Por exemplo, você pertence a uma igreja e você pertence a um clube. A autoridade da igreja não vai no clube, e do clube não vai na igreja. Tá certo? Então, o número dessas entidades, ou você pertence também a um sindicato, você pertence a um partido político, tá certo? E, assim como você pertence a uma família, e pertence a um grupo de amigos. Então você tem, vamos dizer, esse conjunto, vamos dizer, de lealdades diferentes que você tem, constitui uma série de amortecedores entre você e a autoridade do Estado. Agora, se o Estado quiser organizar todos esses grupos de modo que passem a servi-lo, você praticamente eliminou a autonomia desses grupos. E todos eles terão que funcionar de uma maneira coerente. Então é a mesma coisa que dizer que todos os laços humanos ou são abolidos ou são integrados no Estado. Então o Estado é que passa a ser o único fator unificador, vamos dizer, de toda a sociedade. É certo? Ora, nós sabemos que isso é, vamos dizer, impossível, isso é tão contraditório com a natureza humana, que esta proposta não pode ser realizada inteiramente, mas ela pode, no caminho, deformar os seres humanos de tal modo que eles não consigam se rearticular de outra maneira. Então você fica sem a organização antiga e sem a nova, que é exatamente o que aconteceu na União Soviética. Né? Você tinha lá a organização czarista, eles desmantelaram aquilo, para criar uma sociedade na qual tudo seria controlado pelo Estado. O que aconteceu? A primeira coisa é que muitas organizações, muitas atividades deixaram completamente de ser controladas pelo Estado e se tornaram atividades clandestinas. Por exemplo, o capitalismo clandestino constituía metade da economia soviética. Então, o mesmo governo que se propunha controlar toda a economia, ele controlava, na verdade, até menos do que o governo czarista controlava, porque ele nem sabia o que estava se passando. Tanto que até hoje, vamos dizer, as estatísticas da economia soviética, não é que elas são falsificadas, não. Elas são totalmente inventadas. Na União Soviética era impossível saber o que estava acontecendo na economia. Por quê? Vamos dizer, como
a economia totalmente estatizada é uma impossibilidade por si mesma, como demonstrou von Mises. O raciocínio do von Mises é muito simples. Para você planejar a economia, precisa ter o cálculo de preço. Se não tem mercado, você não sabe qual é o preço. E é impossível uma equipe inventar o preço de tudo que existe. Então, resultado. Se você quer controlar a economia inteira, não há mais cálculo de preço, portanto não há controle de preço, portanto não há controle de nada. E foi exatamente o que aconteceu na União Soviética. Quer dizer, o Estado controlava uma parte e o resto ficava totalmente anárquico. Ou seja, aqueles camaradas que falam, a anarquia do mercado, nós precisamos do socialismo para nos livrar da anarquia do mercado, eles não sabem o que estão falando, porque numa sociedade socialista o mercado fica mais anárquico ainda. Pior, o governo soviético tinha que tolerar esse capitalismo clandestino, porque sem ele todo mundo morreria de fome. Então, como que o capitalismo é clandestino? Então, ele era totalmente caótico e totalmente fora da lei. Então, valia tudo. Valia roubo, propina, falsificação, tudo. Então, aqui foi realmente o quanto mais quer controlar, mais caótico fica. Então, uma sociedade onde todas as escalas intermediárias são abolidas, tá certo? Vai criar uma infinidade de escalas intermediárias absolutamente incontornáveis. Por exemplo, sociedades secretas, associações clandestinas. Isso vai proliferar dentro desse negócio. Então, não prolifera agora por quê? Porque isto é uma medida experimental usada apenas para um setor da sociedade em particular. Quer dizer, o restante das associações intermediárias e a ação das associações intermediárias fora do ambiente chamado escola continua funcionando. Então, veja, propostas como essa, que hoje em dia tem muitas, tá certo? Elas obedecem, vamos dizer, a uma lógica muito peculiar que se destina a produzir certos resultados no conjunto que não tem nada a ver com a natureza da proposta tal como ela se expõe inicialmente. Tá certo? Eu vou até dar um exemplo para vocês, que está um pouco marginal em relação a isso, mas que vai esclarecer esse processo muitíssimo bem. Então, por exemplo, tem esse negócio de movimento gay, os camaradas querem impor um negócio chamado de identidade gay, como se fosse, vamos dizer, um direito sacrossanto, cuja violação deve ser reprimida e punida. A justificativa que se oferece é a seguinte, que ninguém deve ser discriminado em função de suas preferências sexuais. Não é o que se diz, não é isso o discurso. Quer dizer, discriminar ou humilhar uma pessoa por causa das suas, entre aspas, preferências sexuais é uma maldade, é uma brutalidade, nós não devemos fazer isso, etc. Apresentada assim, a proposta é autoaprobatória. Não há ninguém que seja contra isso. Só se for de maluco, ainda mais maluco do que os caras do movimento gay. Tá certo? Ora, acontece o seguinte, acontece que o que está sendo imposto aí é um símbolo. E não o que está sendo tornado obrigatório e proibido, tem umas coisas obrigatórias e proibidas, é um conjunto de símbolos e não de condutas humanas reais e identificáveis. Porque se você diz, você não pode discriminar preferências sexuais, eu digo, preferências sexuais, enquanto tais, nunca foram discriminadas e não podem ser discriminadas. Por quê? Porque preferências sexuais são desejos que estão na mente do sujeito e que o observador de fora não sabe. Também não dá para discriminar o mero ato pessoal de tentar satisfazer essas preferências. Por quê? Porque este é um ato privado que o observador de fora não tem acesso. Se está garantida a privacidade da vida do sujeito, não tem como saber o que ele está fazendo para atender às suas preferências, satisfazer as suas preferências sexuais. Então, o que é efetivamente discriminado? O que pode ser concretamente discriminado? Tá certo? Não as preferências e não o ato sexual destinado a satisfazer.
O que pode ser discriminado é a expressão externa de uma identidade baseada nessas preferências. Isso sim pode ser discriminado, né? Por exemplo, se o sujeito, um homem, ele gesticula como mulher e fala como mulher. Isso pode ser discriminado por quê? Porque todo mundo está vendo. Então dá para discriminar, né? Esta é uma discriminação que pode acontecer na prática. Tá certo? Outra coisa que pode ser discriminada, vou dizer, é a expressão direta e pública do desejo. O sujeito ficar toda hora falando, né? O que ele gosta sexualmente, o que ele quer. Ele não pode ver uma pessoa sem fazer um comentário erótico, etc. Isso pode ser discriminado, e de fato é, porque isso é uma tremenda falta de educação. Agora, acontece, aí vem a sutileza. Eu estou falando o que pode ser discriminado é a expressão visível e pública de uma identidade fundada na preferência sexual. Para fins de raciocínio, vamos dizer que a heterossexualidade é uma preferência. Na verdade não é, mas é. Vamos supor que fosse uma preferência, vamos dizer, no mesmo nível que é a homossexualidade, tá certo? Ou a não sexualidade, o sujeito que não quer ter vida sexual. Qual é a expressão visível, tá certo, da identidade heterossexual? É a mera distinção corrente entre homens e mulheres. Não é isso? Então, a identidade heterossexual coincide com a identidade anatomofisiológica do sexo respectivo, e não com o desejo. Está entendendo? Isso quer dizer que quando um indivíduo do sexo masculino se comporta de maneira masculina, ele não está exibindo suas preferências sexuais, mas a forma corporal que ele tem. Ele tem forma corporal de homem e ele se comporta como homem. A mulher tem forma corporal de mulher, se comporta como mulher, né? Por exemplo, as mulheres andam rebolando, por quê? Porque elas têm o quadril mais largo que o homem, mais largo, mais pesado, e o centro de gravidade delas está baixo, mais baixo. Tá certo? Então, é normal que rebola. Para um homem rebolar, ele tem que fazer alguma força. A mulher não. Quer dizer, nem toda mulher é obrigada a rebolar, mas a tendência natural é que aconteça isso. Tá certo? Do mesmo modo que os gestos, a gesticulação feminina com os braços, tende a ser um pouco mais defensiva e recatada. Por quê? Porque na frente dela ela não tem uma coraça como o homem. Tá certo? O homem, quando vai brigar, mostra o peito, né? E, ao contrário, o peito da mulher não é para ser exibido numa briga, é para ser defendido. Né? Não é isso? Então, só se for maluca, né? Porque os seios são uma coisa frágil, né? Fácil de machucar. Então a tendência é se defender. Eu faço para o homem, a tendência é abrir. Então essas são diferenças naturais. E a identidade hétero, então, se manifesta através da simples expressão física da identidade corporal sexuada, não sexual, sexuada, separada do homem e mulher. Não é isso? Mais ainda, se a pessoa hétero, além de ela expressar a sua identidade sexual através da simples manifestação dos caracteres diferenciais do seu sexo, ela começar a enfatizar o desejo erótico correspondente, ela é considerada uma pessoa muito mal educada. Não é normal fazer isso. Só o cafajeste faz isso. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que, vamos dizer, é um homem, ele manifesta a sua virilidade através de uma série de símbolos, né? De gestos simbólicos, que coincidem perfeitamente com a definição do seu corpo como corpo masculino, e só, sem referência ao erotismo correspondente. Se houver muita referência ao erotismo correspondente, o sujeito se torna desagradável e não é aceito mais no ambiente. Por exemplo, você imagina num escritório, uma firma, você não pode passar uma mulher, o cara, ai que bundão, ai que bucetão, ai não sei o quê. Quem aguenta um cara desse? Todo mundo, o cara que faz isso mais 3 vezes, começa a ficar louco. Não é isso? Do mesmo modo que até a expressão, vamos dizer, da sua virilidade,
anatomo-fisiológica tem que ser recatada. Você não pode ficar exibindo seus músculos toda hora, como eu sou fortão, sou machão. Se fizer isso, você é rejeitado socialmente. Do mesmo modo a mulher. Não é isso? Não, rebolar um pouco, toda mulher rebola. Agora, se a mulher começar a exagerar no rebolar, todo mundo já sabe que ela está provocando a pessoa. E num ambiente socialmente, como é que se diz? Limpo, ninguém vai fazer essas coisas. Se começar a fazer, você entende que aquela pessoa é desagradável. Agora, e a identidade gay? Não existe um formato corporal correspondente a gay. Gay não é uma estrutura anátomo-fisiológica. Gay é uma preferência sexual. É um desejo sexual. Então isso quer dizer que a expressão da identidade gay é feita através do quê? Da manifestação ostensiva e pública do desejo. E, portanto, você vai ter ali uma expressão hiperbólica o tempo todo. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que do heterossexual exige-se normalmente o recato e a decência na convivência social. Do gay não se pode exigir porque será considerado discriminação. Você está entendendo? Então, se um heterossexual fizer tantas piadinhas e insinuações eróticas quanto um gay faz num dia, ele perderá o emprego, vai ser rejeitado pela família e todo mundo vai considerar um chato. O gay não. Tem que aceitar. Por quê? Porque ele não pode. Para ele não basta só expressar a identidade sexuada, ele tem que manifestar a identidade erótica. Gay não é identidade sexuada, é identidade erótica apenas. Então, quer dizer, ele vai estar expondo erotismo o tempo todo. Com isso o que acontece? Ele elimina a decência do seu meio. Só tem duas chances. Ou as pessoas discriminam aquela conduta, eles param com isso, ou elas acabam entrando nessa conduta também, e os héteros começam a manifestar o seu erotismo também. Tá certo? Em segundo lugar, a expressão, embora haja algumas expressões homossexuais que são discretas e que coincidem com a identidade sexuada, por exemplo, o sujeito macho que quer transar com outro macho, e que você olhando o cara, você jamais vai dizer que é gay. Tem esse tipo. Porém, ele sabe, para ele ser assim, ele sabe que ele será aceito socialmente não como gay, e sim apenas como homem. E isso aí o movimento homossexual já não quer. Então ele vai ter, mesmo ele sendo, vamos dizer, um macho, ele vai ter que fazer referências constantes ao seu erotismo para ele poder manifestar que além de macho, ele é um gay macho. No segundo caso, onde existe elemento efeminante, o que acontece? Toda conduta efeminante é imitativa. Por exemplo, o negócio do rebolar que eu dei a ideia, que eu falei agora mesmo. Então, quer dizer, o sujeito vai rebolar não porque a estrutura anatômica dele exige isso, ela exige o contrário, ela exige que ele ande reto. Então, mas ele vai forçar para rebolar. Outra coisa, a voz masculina é necessariamente mais grave que a feminina. É muito difícil mudar isso. Mesmo com operações, às vezes não consegue mudar. Então, esse pessoal transexual, quando fez a operação transexual, já está com, já cortou o peru, já foi, falta o último detalhe, a sua voz. E dá um trabalho miserável, tem que fazer cursinho, e tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso quer dizer que se aparece um sujeito com aparência de homem, falando com voz de mulher, há nisso um elemento teatral, e não uma expressão natural, mas é das tensões corporais inerentes ao seu formato. Ora, da convivência humana, um elemento essencial da convivência humana
é a distinção entre o que é a conduta direta, espontânea e sincera e o que é teatro e fingimento. Se a conduta teatral e fingida tem que ser aceita como normal, todos os sinais históricos, sociológicos, convencionais de sinceridade e fingimento foram apagados. E isso basta para criar, não só para criar o caos, mas para que a inteligência das pessoas na convivência baixe muito. Está entendendo? Ora, você vai dizer que o sujeito que inventou esse negócio de identidade gay não sabia de tudo isso? Sabia. Que é exatamente aí o objetivo que ele quer. Quer dizer que se as pessoas perdem, por um lado, elas perdem o senso da decência. Então já não sabem mais como tem que se comportar em público. E por outro lado, elas perdem a capacidade de captar, né, o que é teatro e o que é sincero e espontâneo. Toda a convivência humana virou um caos e é necessário uma autoridade reguladora para botar ordem naquilo. Isso é a consequência inevitável dos direitos gays. Numa situação normal, qual é o único direito que o gay teria? Ele tem o direito a ter sua preferência sexual e tem o direito a buscar a satisfação delas. Discretamente, como os heterossexuais são obrigados a buscar. E fora disso, não haveria identidade gay. Como de fato não há identidade gay. Há apenas um gosto, preferência, fantasia gay. O erotismo gay, isso existe. Então, como princípio geral, ninguém tem o direito de expor uma identidade pessoal, de expor na sociedade uma identidade pessoal baseada no erotismo. Porque se os gays têm, os héteros também têm. E daí acabou a decência de modo geral. Não há mais recato, não há mais decência. Você vai viver numa permanente promiscuidade, pelo menos verbal. Que é exatamente o que já acontece. E em segundo lugar, todas as relações humanas serão destruídas pela anulação dos códigos de espontaneidade, sinceridade e fingimento. Então você vê que esse negócio dos direitos gays é um crime monstruoso, que é a destruição da própria possibilidade da convivência humana saudável. O que isso tem? Isso vai melhorar a vida dos gays? Nada. Vai piorar tremendamente a deles, como vai piorar a dos outros. É isso. Mais ainda, se é aceita uma identidade pessoal em público baseada no erotismo, tá certo? Então por que só numa forma de erotismo? Por que não em outras? Por que não o sadomasoquismo, por exemplo, ou a pedofilia? Tanto que a passagem do movimento gay para a pedofilia é um passo. Os teóricos todos do movimento gay já estão defendendo pedofilia, era inevitável que isso acontecesse. Quando começou, eu disse que ia acontecer. Todo mundo achou que eu estava exagerando, então já está acontecendo. A pedofilia vai passar para outras coisas. Ou seja, isso aí visa complicar de tal modo as relações humanas, que todas elas têm que ser regulamentadas por lei. E, portanto, pelo Estado. É esse o objetivo. Esta coisa de pai e mãe na Califórnia é exatamente a mesma coisa. Vamos dizer, esses experimentos só não chegam a desencadear a sua consequência total. Por quê? Porque as concessões que se fazem em movimentos são sempre parciais. Temporárias geralmente fracassam. Mas se a coisa for imposta na sua totalidade, o que vai acontecer? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, a coisa em si, vamos dizer, a proposta, ela tem pouco ou nada a ver com erotismo ou com satisfação gay ou com qualquer coisa. Ela tem que ver, vamos dizer, com aquele processo que o Miguel Reale chamava jurisfação da sociedade. Quer dizer, a lei acaba abrangendo todas as relações humanas e não há relações humanas fora daquilo que o Estado determina como lei. Então isso é uma monstruosidade. E isso, evidentemente, já está acontecendo. Não na sua totalidade, porque a totalidade é impossível, exatamente como a economia comunista é impossível. Então você não consegue construir a economia comunista, mas você consegue tornar o capitalismo um caos.
Então, quando caiu o governo comunista, o que sobrou? Sobrou as máfias, o banditismo. Então, quando, quer dizer, o movimento gay, tá certo, for esquecido, depois dele conseguir impor direitos aqui e ali, criar um forrobodó desgraçado, quando ele foi esquecido, o padrão, vamos dizer, da convivência humana, o código, o alfabeto da convivência humana terá sido abolido. E todo mundo precisará, vamos dizer, de uma regulação racional, organizada e hierárquica, sem a qual não saberá o que fazer. E, claro, nisso a inteligência humana vai baixar formidavelmente. Vocês veem que no Brasil vocês podem observar isso. Quer dizer, quando você elimina os códigos de decência, quer dizer, a decência é vamos dizer, uma espécie de código espontâneo. Não é um Estado que impõe isso. Você vê que as condutas que a lei criminaliza são poucas. Não é isso? Então, ela vai punir certas condutas apenas se elas passarem num certo limite. Tá certo? Mas, por exemplo, qual é o limite para você fazer brincadeirinhas e piadinhas eróticas entre seus colegas de trabalho? A lei não fixa esse limite. É uma coisa que você tem que pegar por si mesmo. Se o limite desaparece, então é preciso um regulamento. Então, quer dizer que mais e mais e mais aspectos da vida humana vão sendo passados para a esfera legal e estatal. E você dizer que isso é uma conquista da liberdade, faz-me rir. Né? Então, esta é a dialética que está por trás desta coisa. Os estudos a esse respeito começaram com Platão. Quer dizer, a República de Platão. Ler a República de Platão é a maneira de você especular como funcionaria uma sociedade totalmente regulamentada que incorporasse, vamos dizer, o bem. E na própria descrição que dá, você vê que tem aspectos repugnantes. E que, no fim, Platão chega à conclusão de que aquela sociedade não pode durar. Mas você não pode durar, como é que vai ser a sociedade perfeita? Espero que tenha dado para entender isso aqui. Quer dizer, isso aqui poderia ser objeto de uma outra aula mais técnica e mais detalhada, quando passar por o negócio da filosofia política, talvez no último ano desse curso. Agora aqui tem o Douglas Ferreira Gonçalves pergunta quais são os 3 melhores livros do escritor José Geraldo Vieira. Bom, é o seguinte, eu só não li 3 livros do José Geraldo Vieira, que são os 2 últimos romances que ele escreveu, que um se chama A Mais Que Branca, eu comprei no Brasil e perdi, e outro é Paralelo 16, Brasília. E não li também um livro dele que não é um romance, que chama Carta à Minha Filha em Prantos. Tirando isso, eu li todos os outros, e eu não sei qual é o melhor, porque são tão formidavelmente bons. Então eu posso dizer assim, aqueles que me tocaram mais, que me impressionaram mais, mas eu não seria capaz de fazer uma hierarquia. Não? Então, eu gosto demais do livro chamado A Ladeira da Memória, como tem uma outra pergunta sobre a Ladeira da Memória, não vou falar nada sobre o livro agora. Eu gosto de um livro que se chama 40ª Porta, que é um livro que os personagens perpassam toda a história do mundo, todos os grandes acontecimentos da história do mundo, desde a Guerra de 14 até a Segunda Guerra. E gosto muito de um livro que chama A Túnica e os Dados, tá certo? Pela sua força, imensa força, né, poética e fantástica, que é um garoto que é fora de casa, um garoto chama Jaiminho, mora no interior, ele deixa um recado para a mãe: mãe, fui para a cidade, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. E daí Jaiminho vai para a cidade, né? E está ali no Rio de Janeiro solto e conhece um marinheiro americano e um bêbado, e sai os 3, aquela trinca mais inconcebível do mundo, né? Pela cidade. Aquilo é de uma força poética assim fantástica.
Quanto à ladeira da memória, é referida aqui na outra pergunta do Nestor. Além da prosa poética elevada, de um domínio sui generis do vocabulário da língua portuguesa, da profundidade da experiência humana que narra, a grandeza enorme do Zé Geraldo não advém também da sua capacidade de criar símbolos que nos permitem uma infinidade de interpretações? Sem sombra de dúvida. Penso, por exemplo, em A Mulher que Fugiu de Sodoma, uma referência bíblica que, na obra, é também um quadro de Rubens e a situação concreta dos dois personagens centrais em mais de um plano. Né? Daí, aqui, os símbolos das várias camadas são também a chave da ladeira da memória, que é uma rua, é uma casa, são dois momentos definidores na vida do tio Jorge, que é um personagem, assim como a própria caminhada que o personagem faz ao longo da obra. Claro, a ladeira da memória é tudo isso. E tem um lugar em São Paulo que chama Ladeira da Memória. E onde tem, vamos dizer, tem um chafariz, um muro assim, tem as casas no fundo, né? Aquelas casas hoje são prédios, mas antigamente era uma série de casarões. E nesta série de casarões tinha um pardieiro. Lá que esse tio Jorge, que é um sujeito milionário, né? Um dia ele descobre que aquele pardieiro pertence a ele não tinha a menor ideia. E ele entra lá e fica horrorizado, vê aquele montão de gente acumulado ali, que nem num galinheiro, entendeu? Uma miséria desgraçada, né? Então, a ladeira da memória também é percorrida em dois sentidos, quer dizer, uma você vai para baixo, quer dizer, você está penetrando, né, na sua memória ancestral e nas próprias condições, né, históricas sociais que determinaram a sua vida, que é exatamente o que o tio Jorge faz, né, ao entrar nesse pardieiro, que estava lá, que tinha sido recebido do antepassado, ele nem sabia que aquilo era dele. Então ele descobre uma coisa do passado dele. Na hora que ele descobre essa coisa do passado dele, o que ele faz? Ele decide dar uma festa naquele lugar e distribuir para aquelas pessoas, né, milhares de produtos que ele, ao longo de uma longa vida de milionário, tinha ido comprando, que ele não tinha nada que fazer com aquilo. Então era vinho, era lata de patê, era açúcar, milhões de coisas, né? Então ele faz a lista dos fulanos e vai lá distribuindo, né? E ele faz, o autor faz um poema em prosa com as marcas dos produtos. Eu nunca vi conhecer tanta marca de coisa assim, né? Então tem os personagens com os nomes extravagantes, né? Então você tem o retorno da ladeira, quer dizer, o cara descobrindo esse negócio do seu passado e tentando, então, vamos dizer, restaurar um pouco, né, pagar o mico, né, com outro dado da memória, que é tudo aquilo que ele tinha ido acumulando de tralha ao longo dos anos, né, só por, vamos dizer, uma satisfação burguesa, né. E no fim do livro, outro personagem, que é o sobrinho dele, né, está muito abatido, e ele diz ao sobrinho que ele tem que subir a ladeira da memória. Quer dizer, aí a ladeira já se torna busca de arquétipos, de valores superiores, etc. Então o símbolo é explorado de 1000 ângulos diferentes, em muitos níveis, o que faz desse romance um poema, evidentemente, né? E aqui o Nestor observa que, por exemplo, o Machado faz isso, o Machado de Assis faz isso em algumas de suas obras, mas jamais com essa profunda capacidade expressiva, jamais com essa riqueza de 1000 níveis de interpretação. Isso aí só o Zé Geraldo sabe fazer na literatura brasileira. E sei que tem muitos outros que lidam com símbolos também. O João Guimarães Rosa, mas os símbolos que o João Guimarães Rosa usa são todos tirados de livros esotéricos, quer dizer, não é invenção dele. Ele está apenas adaptando certos símbolos convencionais, né, do esoterismo e colocando lá, né. Então, não é uma coisa, vamos dizer, da vida real, como, por exemplo, essa ladeira da memória, que é um lugar que efetivamente existe, tá certo? Que acaba se integrando no universo platônico, por assim dizer. Isso aí só tem um escritor brasileiro que faz, que é este aqui, né? E a coisa mais extraordinária aqui
ele, mesmo para narrar as situações mais extraordinárias, ele as narra como se fossem coisas do cotidiano, sempre com uma linguagem branda, tratando todos os personagens de uma maneira muito humana. Ele tem muito carinho pelos seus personagens, ele não desumaniza ninguém, mesmo os piores caras. Ele, né, mostra como se fossem pessoas que a gente conhece. Né? Então, olha, é uma coisa de uma riqueza assombrosa. Os três que me tocaram mais foram a 40ª Porta, pela sua amplitude histórica, a Ladeira da Memória, precisamente por essas virtudes que o Nestor está ressaltando aqui, né? E a Túnica e os Dados, pela sua atmosfera fantástica, absolutamente irreal, né? De uma poesia fora do comum. Aqui o André Franz pergunta a relação entre as ações de grupos específicos dentro de entidades secretas ou discretas e o seu conhecimento pelo público leigo. Como entraria a questão da concepção e das ações da organização Foro de São Paulo na análise que o senhor fez na aula passada a respeito da diferença existente entre a prática secreta de cada membro de uma entidade discreta e a apresentação da sua fachada conhecida? Bom, de cara, o próprio conceito de secreto. Não existe segredo absoluto. Né? O segredo absoluto seria absolutamente desconhecido por todo mundo. Então, todo segredo, por natureza, é escalar. Então, tem algumas pessoas que conhecem o segredo inteiro do que elas pretendem fazer. Em volta tem um círculo de pessoas que vão servir de agentes para isso e que conhecem partes. Os agentes, por sua vez, se ramificam em outros tantos colaboradores e, no fim das contas, só um grupo pequeno sabe do que se trata. Tá certo? Então, por exemplo, se você pega a interferência do Foro São Paulo no plebiscito venezuelano de 2003, que foi revelada, então, pelo Lula, no discurso que ele fez em 2005. De quantas pessoas dentro do Foro de São Paulo sabiam disso? Só uma elite. Então você tem uma organização que ela não pode dizer que é totalmente secreta. Ela foi tornada secreta pelo silêncio criado em torno dela em função da mídia, mas que precisava dessa descrição para poder ir crescendo, né? Sem ter que dar satisfações ao público durante algum tempo. O próprio Lula disse: nós fazíamos as coisas de maneira que ninguém percebesse o que nós estávamos fazendo. Mas quando ele fala esse nós, bom, tem o Foro de São Paulo inteiro. Quer dizer, se ninguém fala do Foro de São Paulo, ninguém sabe o que o Foro de São Paulo está fazendo. Agora, se ali dentro tem um grupo de elite, era ele, o Marco Aurélio Garcia, o Hugo Chávez, o Ricardo Couto, etc, etc. Bom, então você tem o segredo dentro do segredo. Quer dizer, se você pegar a Assembleia do Foro de São Paulo, bom, isso não foi discutido em Assembleia. Isso foi um encontro que eles tiveram durante uma das Assembleias. Eles chamaram a pessoa num cantinho e combinaram de fazer tal ou qual coisa para facilitar, né, a vitória do Chávez no primeiro plebiscito venezuelano. Eu tenho certa data, eu acho que é 2003, não sei. E anos depois, quando o Lula confessa isso, num discurso presidencial, você tem então uma terceira camada de segredo, que é a seguinte: esse discurso não é noticiado em parte alguma. Ele é posto no site da presidência, mas ninguém noticia. Então você vê que esse negócio de segredo é uma coisa muito ambígua e muito complicada. Isso quer dizer, tem... E eu acho que no fim das contas o que decide tudo dentro dessas organizações secretas ou discretas é um grupo muito pequeno de pessoas que ainda é mais secreto do que a própria organização. Por exemplo, você dizer a maçonaria não é uma entidade secreta, ela é discreta, quer dizer, ninguém sabe o que os caras estão fazendo lá dentro. Mas eles têm alguma presença pública. Tá certo? Então é claro que você não pode atribuir nenhuma ação política secreta de longo prazo à maçonaria. Ela não tem secretude suficiente para fazer isso.
mas dentro dela pode ter. Então você cria uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta, que foi o que fizeram, por exemplo, os Illuminati da Baviera, Adam Weishaupt, que entrou dentro de algumas lojas maçônicas e ali dentro criou uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta. Isso aí tem o livro do John Robinson, que chama Proofs of a Conspiracy, que foi o livro que foi apresentado para George Washington. E George Washington leu aquilo e falou: espero que isso não esteja acontecendo aqui. Mas ele também não sabia. Né? Então, a minha teoria é que, né, até o momento, dessas coisas, vamos dizer, a infinidade de informações que eu tenho sobre isso aí é tanta, que você tem que estudar a coisa por partes e fazer as hipóteses gradativamente e esperar, né, que seja comprovado ou impugnado. A minha hipótese é que, como regra geral, não se pode atribuir nenhuma ação secreta de longo prazo a entidades públicas ou meramente discretas. Como, por exemplo, você dizer, foi a maçonaria que fez tudo, foi a Igreja Católica que fez tudo, foi a Ordem Jesuíta que fez tudo, foram os judeus que fizeram tudo. Não, isso aí tudo para mim é maluquice. Quer dizer, essas entidades, pelo seu próprio tamanho, tá certo? Não tem condições de sustentar uma ação secreta por décadas ou séculos. É uma coisa tão óbvia, tá certo? Mas nada impede que dentro ali se dê círculos mais discretos, e que são os verdadeiros responsáveis pelas ações. Nessas ações são usados como agentes outras pessoas pertencentes à mesma comunidade que não têm ideia do que está sendo feito. É isso? Então, por exemplo, se você pegar a história da ordem jesuíta, muita coisa ruim e falsa foi atribuída falsamente à ordem jesuíta desde que ela existe. Os jesuítas conspiraram para fazer isso, conspiraram para fazer aquilo, etc. Quando chega nos anos 50, começa a conspiração dentro da ordem jesuíta para virar de cabeça para baixo e transformar num instrumento dos inimigos da igreja. E a pessoa que vê de fora e que vagamente acredita nas hipóteses conspiratórias jesuíticas, vê o efeito dessas coisas e acredita, isso é uma continuidade da mesma conspiração que os jesuítas fazem há 3 séculos. É completamente errado. É outra coisa completamente diferente. Entendeu? Isso para não falar, vamos dizer, de entidades mais vastas ainda, como um treco chamado, aspas, os judeus. Os judeus fizeram isso, os judeus fizeram aquilo. Eu digo, peraí, quantos judeus fizeram? Por exemplo, aqui teve um banqueiro, nos Estados Unidos teve um banqueiro judeu que deu um monte de dinheiro para o Trotsky fazer a Revolução Russa. Daí chegaram lá na Rússia, foram os judeus que fizeram. Isso é loucura. Você acha que o povo inteiro pode fazer uma conspiração? Está tudo louco. E do mesmo modo, a Igreja Católica mais ainda. Tem quantos milhões de católicos no mundo? 2 bilhões, uma coisa assim. Como é que uma entidade dessa pode fazer? Se você pegar a própria estrutura do Vaticano, dentro do Vaticano tem segredo, dentro do segredo, dentro do segredo, dentro do segredo. Tá certo? E, na verdade, gente que está lá dentro não sabe direito quem é quem. Porque eu acredito que hoje tem muitos cardeais que foram colocados lá pela KGB nos anos 30, que agora são cardeais. Anos 30, 40, 50. Como você saber quem é quem? Isso é uma conspiração da Igreja Católica ou é uma conspiração dentro da Igreja contra a Igreja? Quer dizer, essas conspirações, entre aspas, existem, assim como existem movimentos históricos enormes que estão de algum modo associados a elas. Mas, se quer saber, eu acho esse o assunto histórico mais difícil que existe. E é aquele sobre o qual todo mundo tem alguma opinião. O que eu recomendo é muito cuidado nessas coisas. Muitas vezes, por exemplo, certas fontes, que o pessoal adora, eu tenho muito cuidado com elas. Toda hora me manda alguma coisa que está saindo um Alex Jones. Bom, Alex Jones conta muita coisa importante do que acontece aqui nos Estados Unidos. Mas para ele o foco
né, das ações é sempre certos elementos da elite americana. Como se só existisse americano no mundo e ninguém mais fizesse nada. Então, é uma fonte altamente comprometida por causa disso. O que não quer dizer que tal qual a informação que ele dê não seja viável, mas a impressão de conjunto que fica é falsa. Vamos ver outra pergunta aqui. Evandro Baiona. Como cristão e advogado, meu interesse é desenvolver um tema do Estado laico autêntico, garantidor da liberdade religiosa, em oposição ao laicismo ateu moderno, além de apontar as perseguições ao cristianismo. Tal preocupação se justifica, pois presenciei a inclinação maciça dos ditos mestres do direito quanto à segunda tese, laicismo ateu moderno, o qual, sem voz discordantes, prejudica qualquer debate sério. Nesse sentido, descobri duas obras, The Criminalization of Christianity, de Janet Folger, e Persecution, de David Limbaugh. Eu pergunto, são boas? Há outras complementares? Essas obras são absolutamente indispensáveis, essas duas. E, se você quer saber, foi por elas que eu comecei a estudar o assunto, né, alguns anos atrás. Mais o da Janet Folger. Porém, quando você vai cavando nesse negócio, aí você vai descobrindo coisa, mais coisa, mais coisa, que você jamais esperaria encontrar. Então, é até muito engraçado esses protestantes estão falando agora de perseguição ao cristianismo. Por quê? Quer dizer, nos tempos modernos, depois da Revolução Francesa, uma das maiores perseguições anticristãs que houve foi feita em 1926 a 1929 no México, voltada especificamente contra a Igreja Católica. A perseguição lá chegou ao ponto, vamos dizer, de proibir o uso de batina, de proibir o batismo, de proibir ensinar preces a crianças. Tudo isso com pena de multa e prisão. O governo chegou a fechar todas as igrejas do México, com exceção de duas. Fechá-las, tomá-las e entregá-las para ser usado pelo governo civil. E chegou a haver, vamos dizer, combates na qual morreram centenas de milhares de mexicanos. Foi a chamada Guerra dos Cristeiros. Cristeiros é uma corruptela que gritava "Viva Cristo Rei!". E as forças do governo, enviadas para combater, gritavam "Viva o demônio!", assim explicitamente. E a ideia adotada pelo governo mexicano, de um presidente chamado Plutarco Calles, era a total extinção da Igreja Católica. E isto foi feito com o apoio do governo americano. Por quê? Protestante. Então, vamos dizer, e esse assunto, mas mais ainda, o assunto foi enterrado. Né? Praticamente não há bibliografia a respeito. Quando foi no ano de 2006, um jornalista francês chamado Hugues Kerali, Kerally, foi ao México para tentar ainda entrevistar os últimos sobreviventes da Guerra dos Cristeiros. Ele conseguiu pegar vários, que ainda tinham muitas recordações da coisa, e captar, vamos dizer, o material original que estava gravado assim em cadernos pessoais, diários de pessoas. O material que introduziu o uso desse material em historiografia foi o Gilberto Freire. O Kerali usou isso aí. Panfletos da época, etc. Ele conseguiu reunir uma certa massa de material e escreveu um livro, né, A Verdadeira História dos Cristeiros, que eu saiba que só tem em francês. Veja, isso foi mantido quase que em segredo de 1926 até 2006. 80 anos de silêncio. Ninguém queria mexer nisso. Por quê? Por causa da culpa dos protestantes americanos. Né? Protestantes e maçons que ajudaram lá então o governo
comunista, era bolchevique e maçom ao mesmo tempo, do México. Tá certo? E, não obstante, o México continuou um dos países mais católicos do mundo. Mas até hoje no México, eu observei isso no México. E o Querali, no livro dele, confirma, ele passou muito mais tempo no México do que eu. Você tem até hoje um povão assim, imensamente católico, tá certo? Disposto a matar e morrer pelo catolicismo. E você tem uma elite, né, intelectual, política e financeira tremendamente anticatólica. Isso você tem até hoje, né, no México. Você vê que no México o pessoal da teologia da libertação chegou a ser odiado. Quer dizer, o povo católico não queria saber conversa de teologia. Ainda em 2006, quando o Querali estava lá, ele estava viajando para uma determinada região muito católica de lá. E de repente na estrada tinha um grupo de camponeses montando guarda, né? E deixaram ele passar, mas vinha vindo atrás um carro, né? E o outro cara eles não deixaram entrar. Falaram, por quê? Porque era o bispo da teologia da libertação. Falaram, não queremos esse cara aqui. Isso em 2006. Né? Então eu entendo por que foi no México que surgiu essa outra organização que é aparentemente tradicionalista, muito correta, muito católica, que é o Estado Leonardo de Cristo, chefiado por um núcleo de conspiradores pedófilos terríveis, né, que ficam lá abusando de criancinha durante 50 anos. Por quê? Porque se você tentar combater a Igreja do México na base da teologia da libertação do escravidismo, você não consegue, porque o pessoal ainda tem a memória dos cristeiros, eles não querem conversa com o comunista. Né? Mas dá para enganá-los pelo outro processo. Você faz aquela fachada conservadora, etc, etc. Lá dentro está o padre Marcial Maciel corrompendo tudo e vinculando os garotos pelo juramento segredo. Teve gente que foi abusada sexualmente pelo Marcial Maciel nos anos 60 e vinculado pelo juramento segredo, guardou o segredo até agora. Agora que estão com 70 anos, estão contando, porque o Papa, quando soube que tinha um juramento segredo, que é proibido pela Igreja Católica, naturalmente os liberou disso e agora estão contando a história toda. Então, se você quer a história da perseguição, não deixe de ler esse livro, Hugues Querali, La véritable histoire des Cristeros. Eu não sei se faz tudo assim. Cristeros, né? Então, te recomendo. Eu acho que esse assunto vamos dizer, é da maior importância, porque, você veja, quando se concebeu, vamos dizer, a ideia do Estado laico aqui nos Estados Unidos, a ideia é a seguinte: o Estado é laico no sentido de que ele não toma partido nas disputas entre as várias denominações cristãs. Não havia nenhuma igreja não cristã na época. Né? Então, os Estados Unidos foram criados, vamos dizer, por imigrantes, por fugitivos, né? Protestantes, que aqui acreditaram encontrar uma atmosfera melhor do que tinham na Europa. E a história americana, conforme eu mencionei antes, ela é feita de uma expansão que não é movida só por motivos econômicos, mas também por motivo religioso. Se há uma disputa dentro de uma igreja cristã, o que faz? A parte dissidente sai e forma outra igreja. E depois outra igreja em outro lugar. Então, com isso, eles foram indo para o oeste. Então, as igrejas protestantes foram um fator importantíssimo na expansão, né, dos Estados Unidos. Então, o que o governo tinha que fazer foi exatamente o que ele fez. Como tinha dentro do próprio parlamento, você tinha representantes de várias denominações, todas elas protestantes e umas poucas católicas, mas era tudo cristão. Então foi isso, quer dizer, o governo, as leis são inteiramente inspirados em motivos bíblicos, princípios bíblicos. Isso aí foi arquidemonstrado no livro de Benjamin Morris, é um livro de 1000 páginas. Aquilo não deixa a menor margem à dúvida. Certo? Aqueles camaradas, eles eram todos maçons, mas eles eram protestantes, eram cristãos. Certo?
e conseguiram criar uma atmosfera de liberdade religiosa em todas essas denominações. Não só prosperaram, mas conseguiram uma coisa que no Brasil nem a Igreja Católica conseguiu, que é integrar os ex-escravos. No Brasil até hoje você tem muita as religiões afro, etc, etc. Aqui nem tem mais. Virou todo mundo. Virou protestante. Tá certo? Então, vamos dizer, a ideia do Estado laico, totalmente alheio a valores religiosos, nunca existiu aqui. E é uma impossibilidade pura e simples. Agora, sempre você pode desprover as palavras da sua carga semântica histórica e usá-las como definição abstrata. Tá certo? E, portanto, você enfatizar uma só linha de significação, que é aquela que lhe interessa. Então, o laico transforma-se em Estado ateu. Mas note bem, não é que aqui o Estado fosse laico, a sociedade fosse cristã. Não, o Estado também era cristão. Apenas não participava das disputas entre as várias denominações religiosas, todas cristãs. Então é como se fosse, vamos dizer, uma entidade cristã que está acima das várias denominações. Ninguém pensou a hipótese de dizer, nós vamos proteger também o ateísmo, a pregação do ateísmo. Ninguém pensou nisso aí, não. Isso simplesmente não existia. Então, olha, te recomendo esses dois livros sem os quais não dá para escrever. O livro do Querali, A Verdadeira História dos Cristeiros, que é um livro relativamente difícil de você achar, e o livro do Benjamin Morris, que chama Do Caráter Cristão das Instituições e Leis Americanas. Depois nós podemos colocar, se alguém tem aí já, pode botar um link de onde compra. Não tem esse livro na internet, só tem para vender. Então aqui. Aqui. Marco. Durante o ano de 2002, fiz um curso sobre René Guénon com o professor Sique Luiz Pontal. Acabei, é claro, por abandonar o curso, entre aspas, mas cheguei a fazer alguns resumos de alguns livros de Guénon que talvez possam ser oferecidos aos alunos interessados. Isso é muito interessante, né? Isso é bom mesmo, se puder dar uma dica aí através do fórum, do chat. Há também um resumo do interessante livro Ciência Moderna e Sabedoria Tradicional, de Titus Burkhardt. Um livro absolutamente memorável que deveria ser publicado. Peço de antemão desculpas pelos erros de português, pela presença de inúmeras notas minhas nos resumos. A maioria delas de uma puerilidade inaudita, em geral já ouvidos ou respondidos. Estou nesse momento trabalhando no resumo do Human Action, de von Mises. Isso é muito bom, porque esse é o melhor livro de economia que existe no mundo, mas é um calhamaço de 1000 páginas, né? Então eu acho que um resumo seria uma boa ideia. Estou, porém, trabalhando esse resumo em inglês, visto ser mais fácil fazer na mesma língua do livro resumido. Bem que, olha, a tradução brasileira do Human Action é uma glória. Foi feito por um cara que nunca foi tradutor profissional, que é o meu falecido amigo Donald Stewart, e é a melhor tradução que eu li no Brasil. A melhor tradução de qualquer coisa. Bom, já percebi que ler os livros de seus gurus é um ótimo investimento, mas por isso mesmo que eu botei os nomes dos caras lá, se bem que a lista está muito incompleta. Para seu conhecimento, após abandonar o curso do professor Luiz, faz questão de, durante um chopp, contar a história da minha briga com o Pontual. Não tomo mais chopp. Tá certo? Então, meus únicos vícios é fumar e falar mal dos outros. E, querendo continuar os estudos que julgava interessantíssimos e não podendo contar ainda com o senhor como professor, envolvi-me e fui iniciar a tarica do Sheikh Hussein Nasr, atual Sheikh da tarica Maria Mia de Washington. Aliás, foi o senhor mesmo que o recomendou à época. Muito bem. Então é o seguinte, depois da morte do Shun, essa tarica se desmembrou em várias, e uma delas é essa, que ficou com o Sheikh Hussein Nasr, da qual eu não tive mais informação, porque uma amiga minha que entrou na mesma época, depois continuou numa outra
num outro setor da Tariqa, mas de qualquer modo, a Tariqa do Shuon terminou muito mal. Terminou com muita briga e imoralidade, mesmo, coisa feia. Né? Eu acho que para aquelas pessoas que têm coragem, inteligência e tempo para isso, você rastrear este ensinamento do René Guénon até você chegar a contactar com as organizações esotéricas que ele sugere, é muito bom. Não é bom para a maioria, né? Mas é para o cara que tem vigor suficiente para isso, né, e que é capaz de suportar experiências espirituais mal sucedidas e decepções sem fim. Eu acho que é uma coisa aceitável, porque alguém tem que saber disso, tá certo? Eu mesmo passei por isso, passei por todas essas coisas, quase paguei com a minha vida, ou pelo menos com o meu cérebro, tá certo? Mas o que aprendi nisso aí não tem preço, tá certo? Foi lá que pela primeira vez eu comecei a ter a famosa pergunta do Ortega y Gasset, quem manda no mundo, né? Foi lá que pela primeira vez eu comecei a ter uma vaga ideia de quem manda no mundo. Agora, esse negócio do René Guénon, né, toda esta coisa, essa escola dita tradicionalista, que é uma denominação que eles próprios não aceitam, ela foi... Eu acabei de escrever um negócio que vai sair no Digesto Econômico, precisamente sobre isso. Embora o Digesto Econômico seja uma revista de política e economia, eu decidi fazer um estudo sobre isso aqui, porque acho que sem isso não dá nem para entender a política de hoje em dia. Então, a vinda do Guénon e do Shuon para o Ocidente foi o maior desafio intelectual que já foi colocado à cristandade em 20 séculos. Tá certo? Porque esses camaradas, eles vinham, quer dizer, com uma compreensão tão profunda do simbolismo cristão, dos princípios metafísicos subentendidos na própria arte cristã, nos ritos, etc., que você não encontrava, vamos dizer, no clero ocidental, entre os intelectuais ocidentais, um único cara que compreendesse aquilo. Então ele fez um vexame, porque esses caras eram todos muçulmanos, e de repente eles chegavam ensinando a tua religião para você, e você tinha que dizer amém, porque eles estavam certos. Vamos dizer, o impacto desta experiência é que fez muita gente acreditar na teoria do Guénon de que a tradição cristã tinha perdido as suas fontes originárias e ela tinha se transformado num mero exoterismo, uma religião legalitária externa, sem, vamos dizer, a compreensão profunda das suas raízes metafísicas. E daí propunha, vamos dizer, a reintegração do cristianismo na, aspas, tradição universal, personificada evidentemente por eles mesmos, e vinculada de algum modo ao que seria o centro vivo atual da tradição primordial, que seria então o esoterismo islâmico. Gente, isso é uma mistura de sabedoria profundíssima e empulhação rasa. Distinguir uma coisa da outra na obra deles é um desafio intelectual medonho. Medonho. Tá certo? E eu estou trabalhando nisso faz 30 anos. Tá certo? E tenho muito a contar a respeito disso. Quando nós tivermos tempo, podemos até investigar esse assunto, que o qual não faz parte daqui, mas faz parte, sim, preparar pessoas para que possam ajudar nesta tarefa. As pessoas que estão interessadas nisso no mundo, né? Na França tem um cidadão chamado Jean Borella, com 2 L's, escreveu livros absolutamente majestosos a esse respeito. Cidadão como aquele Louis de Maistre que eu citei da outra vez. Em suma, temos 2 ou 3. São pessoas que, vamos dizer, absorveram esse legado do Guénon e Shuon sem, vamos dizer, parti pris, sem preconceito, assim, de coração aberto. Mas percebendo que tinha algo ali que estava mal explicado e que precisaria ser elucidado um dia, que precisamente qual é a relação exata desse negócio de esoterismo e tradição primordial, entre aspas, com o cristianismo. Não é isso? Então, à medida que o tempo passa,
eu me convenço que houve uma boa parte da matéria que foi escondida propositadamente por René Guénon, coisa que ele sabia, não podia deixar de saber, mas que, como a totalidade da ação dele visava a integrar a Igreja Católica na tradição islâmica, como se fosse, vamos dizer, um braço da tradição islâmica, o senhor escondeu as coisas por causa disso. Entre as quais, né, o problema levantado pelo Jean Borella, que ele vai dizer assim, que existe um exoterismo, que são as tradições historicamente existentes, existe um esoterismo, que é a parte interior que está vinculada à tradição primordial, e que é então a supradoutrina metafísica que abrange e explica e que origina todas as tradições, as quais estão, portanto, subordinadas a ela. Né? E quer dizer que tudo no René Guénon baseia-se nessa distinção de esoterismo e exoterismo. Né? E o Jean Borella diz o seguinte, ele diz, olha, essa palavra esoterismo, ela nem existe em grego. Existe apenas esotéricos como adjetivo, né? Que significava uma coisa muito mais simples, que é a diferença entre o ensino, por exemplo, o ensino de Platão, o ensino exotérico, né? o ensino público, e a parte oral dada aos discípulos mais internos, sem nenhuma pretensão de representar uma cadeia iniciática e memorial, etc, etc. Tá certo? Então, como é possível que essa noção imemorial, atemporal, supratemporal, tá certo? Vamos dizer, se expresse com uma palavra que historicamente só passou a existir no século XVIII? Então, ele diz, essa distinção de esoterismo e exoterismo, ao qual o Guénon dá uma acepção, vamos dizer, de diferença formal e hierárquica, eles têm, essa coisa está errada. Porque se esoterismo e exoterismo são dois níveis de penetração numa coisa, penetração intelectual numa coisa, essa coisa tem que existir. E esta coisa é a revelação, quer dizer, seja a revelação primeira, que é a própria criação do mundo, seja as revelações historicamente manifestadas, como a revelação feita a Moisés e depois a vida do Cristo. Né? Então isso quer dizer que esoterismo e exoterismo são apenas duas formas de hermenêutica, de interpretação. Nenhum deles é a tradição. Nenhum deles é a revelação. São apenas, vamos dizer, duas maneiras sucessivas de investigar a revelação. Mais ainda, em grego, os termos esotéricos e exotéricos são termos correlativos, que mostram uma gradação. Não é uma coisa aqui, outra coisa lá. Há uma gradação, mais interior e mais exterior. Não há assim o interior e o exterior. Tá certo? Então, vamos dizer, aí isso mostra, vamos dizer, um defeito estrutural de todas as exposições do Guénon, né? Onde ele coisifica as noções de esoterismo e exoterismo e identifica a tradição primordial com o esoterismo. Então, quer dizer, é um erro histórico monstruoso, para dizer o mínimo. Né? E, não obstante, tudo que o Guénon nos deu na interpretação de símbolos, etc., é um tesouro. Então, agora, existem os guénonianos de estrita observância, que são devotos do Guénon, como Luiz Pontual, e existem as pessoas que ficam horrorizadas com o Guénon, para dizer, agnóstico, vamos fugir, blá, né? Tipo Orlando Fedeli, Rodrigo Pedroso e outros babacas. Se bem que até falar de Orlando Fedeli e Rodrigo Pedroso na mesma frase é uma coisa horrorosa, porque... são pessoas que eu ouvi falar disso, né? E que ficam, então, fingindo que sabem o que é agnosticismo, né? E querendo discutir a coisa numa base que eu não posso nem dizer inquisitorial, porque no tempo da Inquisição, a primeira coisa que o inquisidor fazia quando tinha uma suspeita de heresia era ir falar com o herético, ler tudo o que ele escreveu, conversar com ele, discutir para que ele se explicasse, etc. E depois tentar convencê-lo de que ele estava errado, caso estivesse. E depois, se não conseguiu convencer, tá certo? Daí pediu a medida disciplinar contra o cara. Tá certo? E se a medida disciplinar não funcionasse, bom, aí começava-se o processo. E daí,
Os inquisidores de hoje não, eles ouvem falar de um treco, eles já condenam você imediatamente, sem precisar ler nada, sem saber nada, e sem entender, e mais, sem ter a mais mínima condição de entender. Então, quando você lê essas coisas, o Olavo de Carvalho, ele divulgou, era um gnóstico, Guénon, ele é um cara perigoso, você sabe que você está falando com pessoas que são absolutamente desqualificadas para discutir a questão, e que o simples fato de terem alguma opinião a respeito já é de uma imoralidade fora do comum. Né? Então, tudo isso aí para ver se ajuda em alguma coisa, né, Marco, nos seus estudos aí esotéricos. Agora, se você entrou para uma tarica, eu sugiro o seguinte: fuja. Né? Você já pegou o que queria lá? Sabe? Fuja. Para você poder depois ver aquilo com a devida distância. Né? Lê o livro do Louis Demetre, lê o Jaborella, ouve o que eu estou te dizendo e saiba que toda esta contribuição da escola tradicionalista, ela pode ser útil, mas primeiro ela vai ter que ser processada, tá certo? Intelectualmente, e vamos ter que dar conta de todas as mentiras e empulhações que ela também nos impôs, que vem junto, tá certo? Com tesouros de conhecimento fantástico. Bom, eu acho que aí não dá para responder mais nada, né? Quantas horas já foram aí? Só vou responder mais uma, então. E Rimsky pergunta: como se dissemina a crítica cultural no Brasil? Como criar essa crítica? Bom, esse é um problema para nós pensar daqui 4, 5 anos. Tá certo? Quer dizer, nós vamos... Eu acho que primeiro, para você fazer a crítica da cultura, você primeiro precisa tê-la absorvido. E segundo, você precisa ter se colocado num patamar superior a ela. Patamar que, de certo modo, ela mesma lhe fornece, através daqueles seus produtos dela, que não estão integrados nela mesmo, porque são superiores a ela, como, por exemplo, o Mário Ferreira. Então, você subindo até o ponto de vista do Mário Ferreira, você consegue olhar a cultura brasileira como um todo, tá certo? E ver nela o que pode ter, vamos dizer, de deficiente, de errado, de atrofiado, etc, etc. Eu estou tentando formar pessoas para que elas possam fazer isso. Tá certo? O problema, vamos dizer, dos instrumentos editoriais, jornalísticos, etc., o problema nós podemos deixar para depois, porque muita água vai correr nesse ínter, né? Na pior das hipóteses, se não houver nenhum jeito de você fazer isso dentro do Brasil, nós fazemos de fora. Inventamos um jeito de tirar um monte de gente daí e fazemos uma cultura brasileira no exílio, a qual acabará se afirmando como uma verdadeira, né, cultura nacional desse período. Porque veja o que aconteceu na Rússia. Né? Os melhores escritores foram para o exílio ou foram para o Gulag. Né? Então, o que sobrou da cultura russa do período soviético? Nada. Do que era a cultura oficial não sobrou nada. Você só lê os caras que na época eram marginais. E isto é o que hoje nós chamamos de cultura russa da primeira metade do século XX. São aqueles caras que fugiram, Berdyaev, Leon Shestov, né? Ou que foram para a cadeia, como Solzhenitsyn, Vladimir Bukovsky, etc. Esta é a cultura russa. Do resto você não ouve mais falar porque não tem importância. Tudo o que se escreveu e se publicou no Brasil nos últimos 30 anos não tem a menor importância. É tudo bobagem, bobagem. Bobagem até comparado com a produção brasileira dos anos 50, 60, até 70. Se você pensar, vamos dizer, a pleiade de escritores de primeiro plano que nós tínhamos na época, né? Tinha o Zé Geraldo, tinha o Graciliano Ramos, tinha o Manuel Bandeira, tinha o Carlos Drummond de Andrade, tinha a Marli de Oliveira, tinha o Gilberto Freire, tinha o Miguel Reale, tinha o Mário Ferreira dos Santos, tinha o Vicente Ferreira da Silva. Quer dizer, é um negócio, né, riquíssimo, sem contar os caras importados, quer dizer, os estrangeiros que foram para lá e se integraram na cultura brasileira, como o Wilhelm Flusser, o Atmaria Carpo, o Anatol Rosenfeld, um monte de gente, né? E hoje, meu filho, né? Hoje intelectual é o Jô Soares, pô. Quer dizer, uma coisa, é o Jô Soares, é o Luiz Fernando Veríssimo, é o Emir Sader, né?
Quer dizer, é uma coisa assim, vamos dizer, uma queda indescritível. Não tem nem como você dizer o que aconteceu, porque aquilo que não aconteceu não tem causa. Quer dizer, o sujeito era inteligente, estava criando um monte de coisa, de repente emburreceu e não faz mais nada. Por que ele não faz mais nada? Não sei. Nem interessa saber. Quer dizer, aí, investigar as causas da decadência, assim, não faz sentido, porque frequentemente é uma coisa tão deprimente. Por exemplo, eu vejo que à medida que eu vou ficando mais velho, a minha capacidade para ler essas besteiras que os caras estão falando no Brasil, ela diminui. Essa coisa me deprime, me tira energias, está entendendo? Né? E por que tira energia? Porque quando você lê a expressão de uma mente tosca, absolutamente caótica, inconsciente de si, é natural o impulso de você querer estruturar aquilo. Mas às vezes a confusão do cara é tão grande que para você, 10 linhas que o sujeito escreve, você teria que dar aula para ele 1 ano para restaurar a normalidade daquele cara. E eu sou incapaz de ler essas coisas sem querer, de algum modo, consertá-las, esclarecer o sujeito pela minha própria vocação. Só que eu olho aquilo e falo, epa, isso aí eu não posso curar. Está infinitamente acima da minha capacidade. Você imagina assim, sei lá, um sujeito acostumado a um psicólogo de crianças, né? Está lá tratando de criancinha, de repente trazem para ele um serial killer, né? Totalmente psicopata, e querem que o sujeito conserte. Fala, não, peraí. Eu estou aqui capacitado para organizar a mente de vocês. Vocês são como de crianças saudáveis, tá entendendo? Tem um problema aqui, uma deficiência aqui, mas são pessoas saudáveis. Agora, maluco, gente, eu não tenho capacidade para reorganizar, né, a cabeça desse fulano, Rodrigo Constantino, né, ultrapassa. Porque eles são expressões do total estado de alienação da cultura brasileira. Então, é mais fácil você criar uma outra cultura a partir dos elementos saudáveis do que você consertar esse. O que tem que fazer com esses caras é jogar tudo fora, esquecer tudo, e nem precisa fazer muita força, porque pensa assim, daqui 30 anos, quem vai estar lendo Luiz Fernando Veríssimo? Quem vai estar lendo Dr. Emir Sader? São pessoas, vamos dizer, que às vezes só são lidas porque tem, vamos dizer, um aparato, né, partidário que impõe a leitura disso em universidade. Não é nem propaganda, gente. A propaganda jamais faria alguém ler o Emir Sader. Você só vai ler se o seu professor te obrigar a ler. Se você não lê, tem 0. Então você tem uma máquina de imposição. À medida que essa máquina fosse se divertindo com outros autores, esses serão esquecidos. Então não precisamos fazer nada para combater os caras. A curto prazo, seria um osso combater eles, porque são muitos e estão falando besteira. Mas se nós estamos trabalhando para o amanhã, para o futuro, não precisa se preocupar com eles. Eles se esbofeteiam sozinhos. Não é isso? Eles se eliminam a si próprios. Mergulham na sua insignificância, e desaparecem dentro dela. Então não se trata mesmo de crítica cultural, mas trata de criação cultural. Isso eu espero que todos vocês, já que muitos, pelas perguntas que o Michel aqui falaram, esse curso tem alunos que são de uma capacidade fora do comum. Um monte deles. Tipo, quer saber? Eu não vi nenhuma pergunta idiota até agora, desde que comecei a dar o curso. É a primeira vez que eu estou dando um curso e que não tem pergunta idiota. Sabe lá o que é isso? Eu precisei fugir do Brasil para isso acontecer. Por quê? Geograficamente é impossível você reunir pessoas talentosas, elas estão espalhadas. Tem muitas no Brasil, mas estão espalhadas. Então só tem um jeito de reunir pela internet.